Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 2, Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47, depois eu vou pedir que você não feche, porque nós vamos passar para o capítulo 4, Atos 2, 42 a 47. Nos diz a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 4, 32 até o versículo 37. Atos 4, 32 a 37. Da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E ainda Atos 5, versículo 42. Atos 5, 42. E todos os dias, versículo 42, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Nós vamos orar ao Senhor. Eu vou convidar as crianças à frente. Vamos orar ao Senhor. Eu vou convidar a todos a se colocarem de pé, mais uma vez, por favor, se você puder. Nós vamos orar a Deus nesse instante. Vamos orar. Vamos fechar os olhinhos, ninguém conversando. Vamos orar por mim aí. Todo mundo de olhinho fechado. Todo mundo de olhinho fechado, ninguém conversando. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos. Nós te louvamos pelo Deus encorajador que tu és. Ó Deus, quanta exortação, quanta palavra, quanto encorajamento o Senhor traz ao nosso coração por Tua palavra, por irmãos em Cristo, pela vida, o que aprendemos, o que podemos ser, cada um, usados por Ti, para encorajar outras vidas. E nós, ó Deus, pedimos que nos abençoes, para que como igreja, nós possamos viver este propósito Teu para as nossas vidas, para que outras vidas sejam alcançadas, trabalhadas, encorajadas. Nós te bendizemos por tudo que Tu fazes. Nós te agradecemos pelos pequeninos,
Quantas vezes o Senhor usa estes pequeninos para encorajar o nosso coração a amar mais ao Senhor, a sermos humildes, reconhecermos, assim como eles são tão dependentes, o quanto nós precisamos ser dependentes deles, enquanto eles nos ensinam pelo exemplo de dependência que eles têm dos adultos, dos seus pais responsáveis. Nos ajuda, Senhor, ó Deus Pai, nos ajuda e nos ensina a dependermos de Ti, Senhor, a encontrarmos em Ti o encorajamento para prosseguirmos e cumprirmos o Teu propósito, a Tua vontade. Nós Te oramos assim, pedindo que o Teu Espírito Santo, por graça e misericórdia, possa falar ao nosso coração, e possa Ele mesmo nos fazer mergulhar na Tua palavra, e sairmos daqui para vivermos este encorajar com o propósito Teu para as nossas vidas, como discípulos do Teu Filho Jesus. Nós Te oramos assim, no nome dEle, e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém. Amém. Poderia citar? Os irmãos, que textos tão preciosos, tão simples, e temos voltado a esses textos aqui, a estes textos, nós temos voltado vez por outra, porque são textos básicos da fé cristã e do dia a dia e da vida cristã. A vida moderna tem nos afastado pouco a pouco uns dos outros. Eu lembro da adolescência, e lembro porque está muito próximo, não faz muito tempo, mas eu lembro que os pais estão aqui na rua Victor José Fernandes, as cadeiras eram colocadas fora, e eu lembro quando os vizinhos colocavam cadeiras fora, se cumprimentavam, boa noite, tudo bem e tal, e vamos lembrar de tantos vizinhos, como era gostoso isso. Nos dias quentes, a brisa ali, podemos sentar do lado de fora, na calçada, colocar as cadeiras. Hoje, se você colocar as cadeiras e for pegar alguma coisa lá dentro de casa, quando voltar as cadeiras talvez foram embora. Não é que tem ladrão, é que talvez elas decidiram ir embora da sua casa e decidiram sair sozinhas. Nos apartamentos, trancamos-nos cada vez mais. Muitos aparatos de segurança, que até de certa forma nos dão muito mais uma sensação de prisão do que de liberdade. Na família, trabalho, igreja, nos locais de estudo, os relacionamentos vão se tornando, se nós não tomamos cuidado, os relacionamentos vão se tornando cada vez mais superficiais e descomprometidos. Tem igreja que está chamando o membro pelo número. O membro número tal foi cortado na membresia. O número, não é mais nem o nome, perdeu o nome, é número. Nós vamos perdendo essa questão dos relacionamentos interpessoais. O que é que o encorajar como propósito de Deus para as nossas vidas tem a ver com tudo isso? Jesus foi quem disse: eu edificarei a minha igreja. Não foram homens que disseram isso, não foram os apóstolos que disseram isso, foi Jesus: eu edificarei a minha igreja. E quando ele usou o termo igreja no grego, nós temos falado, repetido isso, é porque no grego que Jesus usou e falou, igreja não é isso, não é prédio, igreja não é programação litúrgica. Igreja pode ter prédio, igreja pode ter programação litúrgica. Igreja não é o que nós temos de aparato, isso não é igreja. Tem igreja que não tem muita coisa que nós temos. Eu vi igreja, fotos de membros reunidos, escola dominical, na África, sabe onde? Embaixo de árvores. Algumas igrejas mal têm templo, usam alguma escola construída, e algumas classes embaixo de árvores. Às vezes nem bancos tem, que dirá um acolchoadozinho para sentar mais suave, que dirá ar-condicionado, que dirá prédio, um departamento infantil montado, mas eles são igreja de Jesus. Veja, nós podemos ter tudo isso,
mas nós temos que ter muita consciência do que é ser igreja. Quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, ele estava pensando em mim e você, povo, gente que se reúne, a despeito e em meio às nossas falhas, dificuldades, problemas. Nós vamos ter domingos aí pela frente para tratar sobre isso, mas lembre-se sempre disso, nós não podemos descartar o encorajar, exaltar. Estamos de fato muito focados na pessoa de Deus. É muito interessante que estudiosos afirmam que o fato da igreja, como nós lemos aqui, que a igreja estava de casa em casa, grandes estudiosos da Bíblia, eles chegam a afirmar e a dizer que essa expressão e essa estratégia da igreja se reunir de casa em casa foi uma estratégia dada pelo Espírito Santo. A igreja teria fracassado, teria sucumbido se ela fosse uma igreja templária, se ela dependesse de um templo para ser povo de Deus. E nós temos que abrir os olhos para isso. Os judeus perseguiram os cristãos e proibiram que os cristãos falassem no nome de Jesus, principalmente no templo, porque eram os sacerdotes religiosos, eles mandavam no templo. Eles inclusive negociavam na área que era dos gentios, que não afetava os judeus. Eles colocavam os cambistas lá fora, animais, gente trocando moeda, o comércio era feito ali e os sacerdotes mandavam. Então, na hora que eles ouviram que alguns judeus, como os apóstolos eram judeus, pregando e falando o nome de Jesus, eles proibiram. Quando eles pensaram em fazer alguma coisa mais grave, Gamaliel é quem aparece para dizer, olha, cuidado, porque pode ser que a gente esteja lutando contra Deus, e aí se a gente vai fazer alguma coisa grave contra esses homens, vamos ter cuidado. A gente pode estar fazendo alguma coisa contra Deus. Então é melhor fazer o seguinte, dá uns açoites neles aí, como quem diz, dá uma amedrontada e diz, parem com isso, parem de estar falando desse Jesus, isso está complicando a vida de vocês, mas não façam mais do que isso. Já tinham passado pela crucificação de Jesus. E agora então Gamaliel se preocupa e alerta então o Sinédrio para que eles apenas açoitassem, mandassem embora. E quando vão mandar embora, ameaçam eles e dizem para que eles não falassem mais no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que faz a igreja? Atos 2,46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. E Atos 5,42, em meio, como a Bíblia relata, em meio às dificuldades, em meio à perseguição, em meio à prisão, como está aqui em Atos capítulo 5, a partir do versículo 17, a Bíblia vai dizer no versículo anterior que nós lemos, versículo 40, Atos 5, 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles, os apóstolos, se retiraram, Atos 5, 41, se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. As autoridades judaicas tinham dito, parem de falar, açoita eles, açoitou, a partir de agora, não falem, não preguem mais nesse nome. E o que é que eles fazem? Eles continuam pregando. Amém. Continuam pregando, anunciando Jesus, proclamando Jesus. E olha bem, no templo e de casa em casa. Continuaram. Eles foram perseguidos, eles andavam pelo templo, eles eram judeus. Continuaram indo para o templo, continuaram pregando Jesus no templo, e como já estavam de casa em casa, continuaram. Quando os cristãos foram perseguidos pelos sacerdotes do templo, quando eles já não puderam mais de forma alguma entrar no templo, só restou para a igreja cristã as casas. Eu quero chamar bem sua atenção. Eu e você, nós precisamos entender cada um desses Zés aí, como discípulos de Jesus. Veja bem, cada um tem a sua importância.
Exaltar a Deus diz respeito, e você tem aí na capa do boletim. Exaltar a Deus diz respeito à nossa adoração no templo, que deve ser fruto da minha e da sua adoração em casa. Em casa oramos, em casa adoramos, na vida, no trabalho, onde estudamos, adoramos a Jesus, lemos a sua palavra, oramos. E o que é esse ajuntamento? É o fruto da minha vida, é o fruto da minha vida devocional. Quando eu desprezo esse ajuntamento, quando eu acho que não faz sentido, que não tem por que eu estar aqui, e por favor, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, eu não estou pensando em ninguém aqui especificamente, para você ficar dizendo, o pastor acho que está falando de Joãozinho, de Pedrinho, de Mateuzinho, de fulaninho, cicraninho. Não, é para mim, é para você. Quando eu acho que eu não tenho que estar por aqui, eu estou entendendo errado o exaltar de Deus. Porque Jesus não me chamou para ficar trancado dentro do meu quarto, adorando, orando, e eu devo fazer isso, adorar, orar no meu quarto, na minha casa, no meu trabalho, no meu local de estudo, e estar reunido. A igreja estava no templo e ela estava de casa em casa. Mas eu tenho que entender que o exaltar a Deus implica em estarmos juntos e adorarmos juntos a Deus. É a continuidade, é o testemunho que a gente dá como comunidade, como povo de Deus, para os vizinhos, para a comunidade, para a sociedade. Que grupo é aquele ali? Que turma animada é aquela? Eu estava brincando com os adolescentes que tiveram o congresso agora, desde quinta-feira até sábado, e digo, rapaz, vocês colocam uma faixa aí dizendo que é esse negócio que vocês estão fazendo. Bota um bocado de mesa por aí, é comida para um lado e para o outro. Eu disse, olha, o povo está passando e perguntando assim, vai ter festa? E eu estou dizendo para o pastor, vai. E o cara disse, vai ter comida? Eu disse, de graça. Venha, meu amigo, você chega aqui, você come o que você quiser, de graça. Eu disse, pastor, eu disse isso. Eu disse, não, estou brincando, estou dando um susto de você. Mas vê só, o povo passa e vê, isso é um testemunho. Como já teve gente que falava que igreja festeira, sempre tem alguma coisa, estão fazendo alguma coisa, realizando alguma coisa, mas é porque é povo que celebra, que se alegra, povo que agradece a Deus por Jesus, pelo que Jesus fez em cada vida, e que quer alcançar, e precisa querer alcançar outras vidas. Exaltar diz respeito a essa adoração. Exaltar também tem a ver com a nossa adoração a Deus, através dos nossos dízimos e ofertas, já falamos sobre isso. Edificar tem a ver, o segundo com o nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade espiritual, que não vem sem oração e sem palavra. Você tem que ter tempo para orar. Todo mundo que chega no gabinete já sabe, você que já foi no gabinete já sabe como é. Entrou, sentou, ok, tudo bem, vamos conversar? Vamos. Então, você ora, eu, pastor? Sim, você. Eu, não, o senhor vai orar, não, você. Eu oro no final, você ora no começo, eu oro no final, a não ser, você não, pastor, é o seguinte, eu não sou crente, eu ainda não aprendi a orar, tá certo. Mas se você já tem uma certa caminhada na igreja, você já pode orar. Não, pastor, é porque eu não sei orar bem, eu não sei orar bonito, feito pastor, não tem conversa de oração bonita. A oração bonita é a oração do seu coração, são as suas palavras a Deus. Não tem oração mais linda, tem oração mais linda do que a sinceridade da criança. Ela é capaz de acusar você numa oração. Deus, abençoe esse meu pai chato, ele não quer dar o presente que eu quero, mas tu podes me dar, Senhor, então me dá. Ela é sincera, não tem coisa mais bonita do que essa oração tão sincera. Mas veja, esse edificar tem a ver com oração, esse edificar tem a ver com palavra. Você está lendo a Bíblia todos os dias, mesmo que você não tenha feito aquele voto de ler a Bíblia diariamente, porque eu imagino que pelo menos uma vez no dia, você se alimenta. Eu imagino que sim. Pelo menos uma vez na semana você toma banho. Minha sogra toma uma vez na semana, pelo menos ela toma. Eu tenho certeza disso, eu assino embaixo. Vai o meu salário de um ano se ela não tomar um banho por semana, você já toma. Agora eu tenho que dizer, ela toma mais do que isso. Mas quantas vezes a gente deixa de orar, deixa de ler a palavra? E aí a gente não é edificado. Certo? Edificar tem a ver com estudar a Bíblia na escola dominical, com as pastorais de manhã, com as pregações. Você tem pregação no Face, tem mensagens no site da igreja, tem tanta coisa boa por aí em outras igrejas e tal. E você tem a sua igreja, produzindo material para o seu crescimento, para a sua edificação.
para que você cresça espiritualmente. Mas esse terceiro propósito, irmãos, encorajar, tem a ver com os nossos relacionamentos interpessoais. O terceiro propósito tem a ver com ser cristão de casa em casa. E eu quero estimular você. Lá no seu boletim, na última página, você vai ver lá atrás, grupos de relacionamento. Grupos de relacionamento. Você precisa fazer parte de um grupo desse. De um grupo de relacionamento. Você tem os grupos de oração nos lares, que se reúnem, que oram, compartilham a palavra, que louvam, que ajudam uns aos outros. Não tem limite de idade, limite de quantidade de pessoas. É um estilo de grupo, de relacionamento com Deus e com o próximo. Nós temos os pequenos grupos, outro estilo de grupo, outro estilo. Tem grupo de senhoras, tem grupo de adolescentes, tem grupo de jovens, tem grupos de adultos. No meio desses grupos de adultos tem casais. Já sonho de se ter grupos específicos de casais. Como nós precisamos? Você não faz ideia. Se as paredes do gabinete falassem, eu não deixaria metade da igreja entrar nele. Você não faz ideia. Que alegria ver quando um casal abençoa outro casal, quando um jovem abençoa outro jovem, quando um adulto abençoa outro adulto. Que bênção, que bênção. Tira uma carga tremenda dos ombros pastorais, você não imagina. E outro, nos faz ser a igreja de Jesus. Jesus nunca pensou em uma pessoa fazendo tudo, e louvado seja o Senhor, e eu louvo a Deus pela igreja presbiteriana da Encruzilhada. Louva a Deus por sua vida, você líder de grupo de oração do lar. Cuida e divide o pastoreio. Por você líder dos pequenos grupos, por você presbítero que visita, que chora com a ovelha que está magoada, por você diácono que atende, que se preocupa, que corre lá para o necessitado, e de tantos outros líderes. Que maravilha a gente poder dividir essa carga e a gente poder ver a igreja de Jesus sendo edificada. Não desista, não desista. Mas repito, você precisa fazer parte de um desses grupos de relacionamento. Então, quando eu falar de grupo de relacionamento, entenda, tanto pode ser o grupo de oração no lar, como pode ser os pequenos grupos, e você pode fazer parte de ambos. Você tem aí telefones, e-mails, entre em contato, incomode esses líderes. Olha, eu quero fazer parte. Ó, faz um mês que eu pedi e vocês não me receberam. Eu estou atrás de novo. Porque agora eu estou com o apoio do pastor. Vou brigar com vocês. Com o apoio do pastor, eu quero entrar num grupo. Eu quero fazer parte de um grupo. Domingo é muito solto. A gente passa a semana todinha. A gente tem tantas atividades. Em meio às atividades, a gente tem tantas dores, tantas lutas, tantas dificuldades. A quem a gente recorre? E como é bom, não é? Porque os grupos aí, com os seus zaps e pedidos de oração, e por aí vai, um se preocupando com o outro, chorando. Ó lá, ó meu pai, não é Vanderlei Alexandre? Meu pai, o pai de Vanderlei lá, hospitalizado. Alguém diz, pastor H está no hospital, pastor Ricardo. E a gente vai usando a tecnologia para isso, para abençoar vidas. Então faça parte de um grupo. Mas por que fazer parte? Eu quero hoje pensar rapidamente sobre algumas bênçãos desse encorajar. E veja bem, eu vou falar hoje sobre bênçãos, mas vai ter uma pregação especial sobre problemas, sobre broncas. Porque eu não estou com os olhos fechados. E eu quero dizer para você o que eu tenho repetido muitas vezes em gabinete. Meu irmão, o que não tiver bronca na vida, me diga. Porque eu repito isso, se você já ouviu, eu tenho falado isso para muita gente. Eu digo, olha, qual é o problema, pastor? É porque olha, a igreja está com muita bronca. Ele está com bronca? Tá, então você vai deixar a igreja. Eu estou pensando, estou refletindo, tá, isso aí. Então, em primeiro lugar, já se preocupe logo em deixar o seu emprego. Ou o seu emprego não tem bronca. Já se preocupe logo também em deixar a sua família. Está na hora de trocar de família. Joga fora essa, porque eu acho que sua família tem bronca. Todos nós temos.
Pode ser bronquinha, broncona e por aí vai, não sei. Seu local de estudo, aí você vai deixar de estudar porque tem bronca? Não. Então eu não quero desistir, eu quero estimular você, eu quero encorajar você. Não desista, por bronca não, por problema não, porque senão a gente não vai nem querer viver. Até porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Mas olha o encorajamento de Jesus para os discípulos: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o próprio Mestre, o Senhor, está nos dando encorajamento. Então hoje eu quero falar sobre bênçãos. Quais são as bênçãos do encorajar? A primeira bênção que a Bíblia nos mostra aqui claramente é a bênção da unidade. A bênção da unidade. Atos 4:32, o texto que nós lemos, fala: era da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Um só coração, uma só alma. E olha que essa igreja não era perfeita. Essa igreja tinha problemas. Já no início do capítulo 6 já aparece logo um problema. Algumas viúvas estavam sendo esquecidas, ela tinha problemas. Mas essa igreja tinha um pulsar, ela estava unida. Quando eu falei muitas vezes: meu irmão, faça de tudo, não deixe de vir, venha pensar, venha orar, venha receber a palavra. Sim, foi para dizer: nós precisamos pensar juntos, porque nós precisamos ter unidade. E às vezes nós nos deparamos com pessoas que parece que elas já sabem tudo, então elas não precisam. Elas não precisam às vezes vir domingo de manhã, porque elas já sabem tudo. Elas não precisam vir domingo à noite para receber, porque elas já sabem tudo. E eu duvido. Eu digo a você porque eu estou aprendendo e reaprendendo esse ser discípulo, depois de todos esses anos do Evangelho. E a minha grande preocupação é quem está chegando novo essa semana. A preocupação tem me angustiado tremendamente. Nós somos claros no que é seguir a Jesus, por isso que foi o anseio do coração dizer assim: a gente precisa, como igreja, deixar bem claro, e ainda o material vai ser produzido para isso, Deus permite, para que quando aquele novo que entrega a sua vida a Jesus, ele poder receber da igreja, e a igreja poder dizer: olha, baseado no que a Bíblia diz, ser discípulo de Jesus, a gente quer dizer, quer dar um leitinho básico para você. Agora olha lá, sem esse básico aqui, todo o restante está comprometido. Se você não entender esse básico, está comprometido. Por isso nós precisamos de unidade. Era um coração e alma. Assim como uma família, ela é composta por várias casas. Pense na sua família, quantas e quantas casas de familiares. Assim também a igreja. São vários grupos de relacionamento. Grupos de oração nos lares e pequenos grupos, vários aí, reunidos. Mas um só Senhor. Romanos 16, em casa você pode ler com calma, é um capítulo belíssimo. Paulo vai falar várias vezes: a igreja que se reúne na casa de fulano, a igreja que se reúne na casa de Beltrano. Por quê? Porque essa igreja estava perseguida, ela não tinha templo, ela não podia frequentar o templo de Israel, ela não podia construir templo. E onde ela se reunia? Nas casas. Essa igreja estava espalhada nas casas. Aconteceu isso com a China, já falamos aqui. Quanta perseguição, principalmente na China comunista. E como é que o evangelho se espalhou? Nas casas. Se ela fosse uma igreja templária, ela estava arruinada. O evangelho tem sofrido. Se você não sabe, da Europa é uma lástima. A igreja ficou toda ritualística. Meu amigo, eu lembro de um culto aqui no Brasil, numa igreja que foi pregar, e eu pensei que era uma entradinha simples assim, lateral, e o pastor disse: não, nós vamos primeiro para a sala do conselho. Eu digo: bom, já que eu fui convidado, tem que obedecer. Então vamos lá para a sala do conselho. Oraram lá. Quando eu fui saindo com os pastores, pensando que a gente ia para uma coisa bem simples, não, Petrônio, a gente vai por lá, vai arrodear por fora. Eu digo: oxe, e aí não vai para o púlpito? Ou vai ficar sentado? Para mim tanto faz, pode até estar sentado na bancada, não tem problema. Eu disse: não, é uma entrada lá pela porta da frente. E eu disse: como é, rapaz? Ele disse: não, vai entrar com todos os presbíteros enfileirados. Eu digo: e posso que eu dizer, é um exército, vai entrar pelo meio da igreja. Aí eu até disse: vem cá, me tira uma dúvida, é alguma coisa especial? Isso não tem nada a ver comigo. Não, isso é todo domingo assim.
Enfileira os presbíteros, entra tudo, um atrás do outro, e depois os pastores, e os pastores. Aí os presbíteros vão, cada um se encaixando nos bancos, e os que vão para o culto, e os pastores para o culto. Pense num negócio que eu fiquei dizendo, meu Deus, qual é o sentido disso? Para que isso? A reverência a essa turma que está entrando, ou é o Deus que vai ser adorado? Porque senão não faz sentido. Qual é o sentido dessa entrada toda aí? A igreja vai se tornando tão ritualística, ela vai se perdendo. A igreja da Europa, irmãos, grande parte, está falida. Porque sabe o que falta? Sobra ritual. E sabe o que falta? Deus. Falta essência. As pessoas estão preocupadas com o ritual do que vai acontecer, não com o Deus que vai ser adorado ali. Então eu e você, nós temos que ter muito cuidado. Paulo estava falando, a igreja que se reúne na casa de, lá em Romanos, que coisa boa. A referência era a casa do João, do Pedro, do Tiago, das pessoas. A igreja estava ali nas casas. Não dá para reunir 300 pessoas numa só casa. Pelo menos até hoje, eu nunca fui a uma casa onde a sala de jantar ou de estar coubesse 300 pessoas. Mas eu já estive em reunião de grupos aqui que tinha 30, 40 pessoas. E o negócio ficava tão apertado que eu lembro que uma reunião eu fiquei na porta. Aí eu disse, pastor, entra, você está aqui. Ele disse, não, estou bem aqui. Não, pastor, vem para cá. Eu disse, não, eu estou legal aqui. Eu sei, às vezes a preocupação com o pastor, eu disse, não, eu estou legal. A minha questão está jóia. Se você está no chão, não tem nenhum grilo com isso, nenhum problema. Calça se lava. Não tem problema. O gostoso é estar junto. O gostoso é partilhar a palavra. O gostoso é orar. Às vezes o gostoso não é nem o pastor falar. Você não imagina como pastor a minha alegria em ver um grupo unido, cuidando um do outro, e o que é comentado, compartilhado ali, que edifica a vida das pessoas. Que alegria, como pastores, como líderes, de ver a bênção de Deus na vida das pessoas. Tem coisa melhor do que ver o povo de Deus encorajando um ao outro. Quando há unidade, acontece o que aconteceu lá em Atos 2, existe simpatia do povo de fora. Quando há unidade, há poder, nós ajudamos um ao outro. Nós ajudamos cada um a tratar dos seus pecados, das suas lutas, das suas dificuldades. Quando há unidade, há conversões, porque o amor de Jesus flui ali, e as pessoas querem saber que grupo é esse, o que é que vocês têm de diferente, que Jesus é esse, que vocês dizem que conhecem, mas eu também conheço Jesus, ok? Então está precisando conhecer Jesus mais a fundo, na experiência ali do grupo, da vida, do dia a dia, do compartilhar, de que crente adoece, mas oramos por aqueles que adoecem. Que crentes passam por depressão, mas oramos pelos que passam por depressão. Que crentes sofrem, mas oramos pelos que sofrem. E por aí vai. Existe nesses grupos transformação, quando nós abrimos nosso coração. Deus usou Barnabé na vida de Paulo, na vida de João Marcos. Que homem de Deus! Você lê o livro de Atos, quando ninguém acreditou que Paulo havia se convertido, Deus moveu o coração de Barnabé, filho de exortação, filho de encorajamento. Foi Barnabé que correu e disse: o quê? O perseguidor da igreja? Nossa, Deus manda, Deus impulsiona, é um coração rendido a Deus. Deus vai usar Barnabé na vida de Paulo, vão caminhar juntos, vão fazer viagens missionárias juntos. João Marcos desiste, a gente já sabe da história lá bíblica, primo de Barnabé, depois brigam os dois, Paulo e Barnabé, depois de tanto trabalho junto, eles se desentendem, porque Paulo não quer dar oportunidade a João Marcos, mas Barnabé quer, e aí Paulo vai para um lado com Silas, e a Bíblia relata toda a viagem de Paulo, e Barnabé vai com João Marcos, e a Bíblia não relata a viagem de Barnabé, tudo o que aconteceu nos detalhes, como relatou o que foi de Paulo, mas depois a gente vê o fruto do trabalho de Barnabé. Paulo vai escrever e vai dizer depois: manda-me João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Ou seja, o trabalho de Barnabé na vida de João Marcos foi tão precioso que aquele João Marcos
fujão, medroso de perseguição, e com quem Paulo não queria trabalhar, agora era o João Marcos, que Paulo dizia: eu preciso de João Marcos. Esse é um homem culto no ministério, é bênção no ministério. Que maravilha, já pensou? Que unidade, mas uma igreja que aprende em meio às suas lutas e dificuldades. Encorajar nos traz a bênção da unidade, mas encorajar também nos traz uma outra bênção. Esse encorajar através dos grupos, das casas, das reuniões, nos traz a bênção do serviço. É interessante, irmãos, porque nós olhamos, ao lermos aqui essa igreja, ela estava preocupada com o seu irmão. Como está passando o seu irmão? O que é que ele está precisando? Novamente em casa, você com calma lê Romanos 16. Paulo vai fazer vários relatos de serviços prestados por irmãos e por famílias. Paulo chega até a dizer: saudai a mãe de Rufo. Ele nem diz o nome dela, mas vê que coisa linda: saudai a mãe de Rufo, que também foi mãe para mim. Que maravilha! Paulo diz: olha, a mãe de Rufo, ela foi como uma mãe para mim, ela cuidou de mim. Essa igreja que estava nas casas era uma igreja que as pessoas cuidavam umas das outras, e nós precisamos aprender isso, dia a dia, aprimorar, melhorar isso. Os grupos de oração nos lares, os pequenos grupos, esses grupos de relacionamentos, todos nós devemos aprender. Nós devemos ser os primeiros a servir, a se preocupar em servir uns aos outros. Às vezes, não é nem dinheiro. Alguém está precisando de uma palavra de estímulo, de força, de encorajamento. Alguém está precisando de um emprego, ou alguém está precisando de uma palavra que, como a turma disse fora, levante o astral, mas mais que astral, levante o seu ânimo, encoraje você. E não é palavra jogada ao vento, não é mentira, não, é palavra de Deus, é encorajamento. Meu irmão, a gente vai estar orando por você. Vamos orar juntos. Você está precisando disso, vamos orar, vamos colocar isso diante do Pai, como grupo. Eu fico muito feliz cada vez que vejo isso nos grupos da igreja. Quando as pessoas se preocupam em orar umas pelas outras, do que está fazendo coisas erradas. Faça a coisa certa. Ore, encoraje, dê palavra de estímulo. Sim, todos nós precisamos servir, e às vezes até podemos ajudar sim financeiramente. Não precisa jogar para a junta diaconal. Às vezes é uma coisa que nós podemos fazer como grupo, a gente tem o prazer de ajudar o irmão que está ali no grupo. Quando é uma coisa que foge à alçada do grupo, tá certo, então vamos conversar com a junta diaconal, vamos procurar a junta para ver o que é possível fazer. Como é que nós vamos cumprir os mandamentos recíprocos? São mais de 20, só para citar alguns deles. Amem uns aos outros, honrem uns aos outros, edifiquem uns aos outros, acolham uns aos outros, admoestem uns aos outros, cooperem uns com os outros, sirvam uns aos outros, suportem uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, sujeitem-se uns aos outros, estimulem uns aos outros, orem uns pelos outros, e vários outros mandamentos. Veja, o culto não dá para fazer isso, o culto não é para isso. O culto não é para isso. Você não chega aqui no culto e pergunta: e aí, meu irmão, como é que foi a semana? O que o irmão está pensando aí para a próxima semana? Aí o culto começou e você está lá conversando com o irmão. Aí o irmão faz: meu irmão, olha, essa próxima semana é bronca, viu? É bronca, porque o negócio vai pegar fogo lá no trabalho. E os irmãos conversando na hora do culto? Não, o culto não é para isso. Mas você que faz parte de um desses grupos de relacionamento, você sabe. Nós já tivemos momentos no grupo que acabou o estudo e não tem problema. Qual a alegria como pastor é ver o coração do grupo pulsando pela pessoa que está sofrendo. E o estudo ficou de lado, porque o coração da pessoa neste momento vai ser mais importante. Porque é grupo de relacionamento com Deus, com o próximo, e o próximo está precisando de ajuda. O próximo está precisando desabafar, colocar para fora e ouvir uma palavra de encorajamento. Uma palavra de Deus para a vida dessa pessoa. Nós precisamos pensar sobre isso. O acolhimento que nós damos.
o cuidado que nós damos, a palavra que nós damos às pessoas. Nós precisamos cuidar disso, desse amor de Deus que é transmitido às pessoas. Nós não temos como cumprir esses mandamentos, irmãos, no culto. O culto é para exaltar a Deus, mas os grupos não. Nos grupos nós sofremos juntos, nos grupos nós oramos juntos, nós bendizemos juntos ao Senhor, e nós partilhamos da nossa dor e da nossa luta juntos. É momento de servir de casa em casa. Por isso que é tão importante, por isso que é uma bênção podermos servir uns aos outros. São bênçãos do encorajar, unidade, serviço, mas em último lugar, uma terceira e última bênção é a comunhão. Bênçãos do encorajar. Atos 2:46, a Bíblia diz que diariamente partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza e sinceridade, simplicidade de coração. Veja bem como a Bíblia fala. Diariamente eles partiam pão de casa em casa. Eles estavam se reunindo nas casas para louvor, para adoração, para oração, para ajudar uns aos outros, mas a Bíblia diz também que eles estavam partilhando de refeições. Já disseram que o que crente mais faz é comer. Já ouviu isso? Mas crente come, viu? Pense. Come demais, né? Come muito. Porque não bebe. Aí como não bebe, aí começa a comer. Eu soube de uma pessoa que foi fechar um buffet para um casamento, e a dona do buffet negociando tudo, e depois então ela chegou e quando negociou toda a parte de comida, ela fez sim, agora vamos às bebidas. Aí o casal fez, ok, refrigerante e suco. Ela disse, tá certo, ok, as bebidas frias, refrigerante e suco, ok. E as bebidas quentes? Ela fez, que quente? Ela fez, não, tem as bebidas quentes. Ela fez, não vai ter bebida. Ela fez, poxa, peraí, como é? Não vai ter bebidas. Não, então peraí, então o preço é outro. Ela disse, não, porque a gente não bebe, não sei o que, aí é crente, é isso, é aquilo outro. Aí, não, peraí, então não vai ter bebida? Não, então o orçamento é outro. Porque vocês vão comer muito. Esse povo que vai aí, para esse casamento, vai comer demais. Se não tem bebida quente no meio, e aí a gente tem um problema. Porque também, se de um lado diz que o que o crente mais faz é comer, a segunda coisa que se fala é fofocar. Então, irmão, pare com isso. Fuja disso. Deus não quer isso para a sua vida. Não é? Deus quer bênção para a vida da gente. Comer demais faz mal, e fofocar, corra disso. Fofocar faz parte de um dos problemas que a gente vai tratar, das broncas de grupos. Certo? Vamos tratar sobre isso. Mas veja bem, a gente tem que pensar sobre o fato de que nós nos reunimos e devemos nos reunir para cuidar uns dos outros, para crescermos espiritualmente, para também partilharmos refeição. É legal comermos juntos, é legal estar ao redor de uma mesa, certo? Ok, não é objetivo maior. Os grupos de oração nos lares, os pequenos grupos, são locais, são lugares, reuniões para abrir o coração, para compartilhar alegrias, tristezas, angústias, decepções, expectativas. É lugar para recebermos encorajamento, para que você possa encorajar, para que nós possamos encorajar uns aos outros. Os grupos precisam viver isso. E eu digo a você, não é fácil. E digo mais a você, Satanás vai tentar minar tudo isso. Não pense que é outro não, viu? Não se engane e não seja crente bobo. Ou você conhece a Bíblia, ou você está furado, feito os filósofos que estão aí perdidos, sem saber o que vão dizer ao povo. Defende uma teoria, depois vai mudar tudo. Não. Não se engane. O principal inimigo da igreja não somos nós, pessoas. Satanás é que luta contra a igreja. Então ele vai minar o seu grupo. Ele vai tentar destruir os relacionamentos do grupo. Sabe por quê?
Porque depois que ele incutir no seu coração e na sua mente que não vale a pena relacionamento, aí você pensa assim, bom, então grupo não dá certo, então eu agora vou ser aquele crente que eu vou e sento no banco, vou receber a palavra, ouvir, louvar e ponto final. Não quero mais saber de grupo, não quero mais orar com ninguém, não quero mais ouvir a palavra de ninguém, eu não quero mais relacionamento, não quero. Entro, sento e depois vou embora. Ele minou seu coração em relação ao de casa em casa. E depois, não se engane, ele vai minar o seu coração em relação ao exaltar a Deus, a estar reunido como igreja do Senhor Jesus. Ele age dos dois lados. É o que ele faz. E depois ele tenta incutir que você pode ser um crente em casa. Você pode ler a Bíblia em casa? Pode. Você pode louvar a Deus em casa? Pode. Você pode orar a Deus em casa? Pode. Mas só em casa não. Isso não é igreja. Igreja é povo reunido. Igreja é povo que tem comunhão, que compartilha alegrias, tristezas, angústias, decepções, expectativas. Você precisa ter sabedoria também no seu grupo. Ninguém está dizendo, olha, abra tudo, jogue tudo. Nós estávamos no congresso, recentemente aqui, no encontro, com um pastor chinês, um tradutor aqui, e ele dando testemunho para nós brasileiros. E ele dizendo, gente, vocês não imaginam como é difícil a cultura chinesa. Porque aí então ele dizia, nós chineses, nós somos educados em casa, que o que acontece em casa não abre com ninguém de fora, nem na igreja. A gente tem medo de mostrar as nossas falhas, a gente tem medo de mostrar as nossas fraquezas. Então ele dizia, a luta nossa como igreja é acabar com isso, que nós somos gente que falha, gente que chora, gente que peca, gente que tem fraqueza. Agora não pode se render a isso. Deus quer trabalhar a vida da gente. Deus quer trabalhar a vida. Deus não quer que a gente fique rendido a isso. E aí ele desafiava a nós brasileiros, como ele dizia, nós desafiamos a igreja agora a com sabedoria abrir o coração, a cuidar das palavras, mas a dia após dia aprendermos a ajudar uns aos outros, o cuidado com a confiança. Nós vivemos num mundo tão desconfiado uns dos outros, e criamos então, como foi pregado hoje pelo pastor Alexandre, na parte da manhã, criamos nossos ídolos, como se nós fôssemos perfeitos. E quantas vezes precisamos compartilhar a nossa fraqueza, a nossa dor, para que a gente lembre que nós somos discípulos em formação, nos quais o Espírito de Deus está trabalhando na noiva, a igreja, para adornar, embelezar ela para o dia do encontro com o Senhor Jesus. Nós somos sim abençoados no culto, pelo exaltar e pelo edificar, mas é no grupo de oração no lar, é no pequeno grupo, que nós sentimos o aconchego e o abraço. É ali quando a gente sai desse número aí de tantas e tantas pessoas, a gente sai de um certo anonimato. É lá no grupo que a gente se sente cuidado, trabalhado, mais amado, mais zelado. E assim deve ser. Quando não é assim, procure seu líder. Sente com seu líder, porque isso demonstra amor. Olha, a gente está precisando cuidar mais do nosso grupo, a gente está precisando cuidar mais uns dos outros. Precisamos sim. Exaltar a Deus, edificar, são propósitos diferentes, mas eles são complementares com o encorajar. Nós não podemos, por isso que eu disse no começo dessa série toda de mensagens, gente, não é uma questão de escolher o que você acha mais bonitinho, não. São bênçãos do encorajar. O seu grupo precisa que você volte e assuma o seu grupo como um lugar de bênção. A cadeira sua está lá, esperando por você. Seja ele grupo de oração no lar, seja ele pequeno grupo. Não é questão, eu vou quando der, tal, um negócio todo sem compromisso, descompromissado. Não, é corpo de Cristo, é igreja de Jesus, que zela pela unidade, que zela pelo serviço, que zela pela comunhão.
que precisa desenvolver em cada discípulo esse valor no coração. Não estamos brincando de ser igreja. Não estamos brincando. São bênçãos do encorajar. Unidade, serviço, comunhão. Eu perguntei ao musicista Israel se eu tinha solicitado esse louvor, corpo e família. Eu tinha feito algumas anotações aqui sobre ele, para não esquecer de alguns detalhes. Mas aí ele disse, não pediu não. E eu fui lá para trás antes, para a gente orar, mas eu confesso, deu vontade de pedir. E eu sei, eles tocam tudo, mas eu fiquei, não pedi assim de última hora e tal. E aí quando eu vi corpo, famílias, puxa vida, que história. Eu tinha anotado algumas coisas, porque eu aprendi esse louvor em 1996. Vai fazer 20 anos no próximo ano. 20 anos. Num congresso. Eu lembro que naquele congresso Deus mexeu tanto com o meu coração. E teve um momento de louvor, que eles foram cantar esse louvor. E a gente foi aprendendo esse louvor ao longo do congresso. E eu confesso, irmãos, eu desatei no choro. Eu estava em um dos últimos bancos, quase 800 pastores e líderes lá. E naquele congresso eu não pude levar Solange. Damaris tinha, acredito que se era 96, ia fazer 4 anos. Nós já tinha feito, então 4 anos. Estava muito pequeno, não dava para levar as duas. E eu não conseguia, eu disse, eu não vou ficar em pé de jeito nenhum. Eu estava me acabando de chorar. Eu não cantava, eu só chorava. Cada frase era choro, choro, pensando na igreja que pastoreava naquela época, pensando nos sonhos, pensando nos trabalhos, nas lutas, nas dificuldades, nas decepções, nas vitórias, e as lágrimas ali, uma atrás da outra. E aí, quando o pastor, a turma do louvor, disse, agora abrace seu irmão, de me acabei. Eu disse, pronto, se eu já não ia ficar de pé agora, é que eu não fico mesmo. Eu vou abraçar o outro, derramando. Depois a gente aprende a besteira, podia ter ficado de pé, podia ter chorado, e a gente não tem que se preocupar. O que é que vão dizer de mim, que eu estou chorando? Não, a minha questão é que eu estava com o coração, era um filme passando ali, aquela coisa no coração. E eu sentado ali, no meio daquela multidão se abraçando, um senhor chegou por trás de mim, deu um abraço e deu uma tapa assim no peito, bateu no meu peito. Se fosse por raiva, eu devolvia burro. Não é? Que é isso, né? Porque pastor também é gente, é humano. Mas não deve, tá certo. Não deve dar burro. Aí eu senti aquela tapa. Só quando eu senti a tapa, eu senti que alguma coisa ficou na camisa. Aí quando eu olhei, era um adesivo. Aí eu olhei para ele e fez, ligue para mim. O telefone está aí. Era um louvor, você quase conseguiu. Ligue para mim. O telefone está aí. E foi embora. Só deu aquele abraço e foi embora. E eu liguei para ele. Disse, irmão, o pastor Petrônio, o irmão bateu em mim, colocou um adesivo no meu peito ali na camisa. Estou ligando para o irmão. Disse, pastor, nós convidamos alguns, não dá para chamar todo mundo. Nós convidamos alguns pastores para almoçar com o pastor da nossa igreja, na minha casa. Eu queria ter o prazer de receber o senhor. Eu nunca vou esquecer. Eu disse para eles, meu irmão, eu estou agora, a angústia aumentou. Porque eu estava angustiado, agora eu estou mais. Porque primeiro, só por favor entenda, como é que eu vou rejeitar um convite? Não é pelo almoço não. Porque BL, todo mundo gosta, né? Boca livre, todo mundo gosta. Não vai pagar nada, almoçar. Eu disse, meu irmão, entenda, por favor, eu estou precisando ficar sozinho. O almoço de hoje precisa ser um almoço solitário, sozinho mesmo, sozinho. Eu estou precisando desse tempo sozinho. Ele disse, o senhor tem certeza que não quer vir? Eu disse, por favor, me entenda, agora me faça, agora sim, o segundo pedido. O primeiro é, me compreenda. O segundo é, se eu voltar no próximo ano, eu quero almoçar com vocês.
eu quero ter essa alegria, esse privilégio. Eu queria que o senhor renovasse o convite. Ele disse: o convite já está renovado. O senhor volta no próximo ano, e quando foi no outro ano, ele veio de novo com adesivo. Ele falou: lá vem a tapa de novo. Deu um abraço, bateu, de novo, viu? Tá aí, ligue para mim, para passar o endereço e tal, tá aí. E fui lá. Mas eu precisava ficar sozinho. Depois eu fui sabendo. Esse homem é um engenheiro que construiu muitos prédios aqui no Recife, pela construtora Estrela, Amarílio Fontenelle. Esse homem era presbítero da igreja. Alguns anos atrás estava já bem idoso, com Alzheimer. E eu fui saber da história desse homem. Esse homem era um boêmio, bebia até não sei das quantas, mas era um homem extremamente dedicado à sua família, ao seu trabalho. E sabe o que aconteceu? Jesus foi lá transformar a vida daquele homem. Glória a Deus por isso. Que bênção. E sabe o que aconteceu? Os ritmos que ele cantava, como ele tocava nos barzinhos por aí, como engenheiro, reunia a turma e vamos beber e vamos tocar, e é dinheiro e bebida, e vamos lá, são os nossos amigos. Ele disse: agora esses ritmos aí eu vou colocar a letra e eu vou louvar a Jesus que transformou a minha vida. Por isso você pega um CD dele, os louvores são louvores de ritmos. Você diz: rapaz, isso não é ritmo da igreja, esse negócio está meio estranho. E foi com esses ritmos estranhos que Deus usou para transformar a vida de muitos dos seus amigos, da boemia, da bebida, dos barzinhos da vida, para transformar aquelas vidas. Um homem com a cabeça administrativa tremenda, tremenda. E Deus usando ele. Como Deus usou o pastor daquela igreja para pregar o evangelho e alcançar aquela vida. E então ele dizia: pastor, o congresso, o almoço é lá em casa. Reúna quantos pastores o senhor quiser, vai tudo lá para o apartamento. E vão todos almoçar lá. A conta é minha. E pense no almoço, viu? No outro ano eu estava lá. Pense no almoço. Eu não fazia ideia de nada do que ia ser, mas a alegria de ver aquela pastorada todinha lá, conversando, compartilhando, falando do ministério, falando de família, do que Deus estava fazendo. Que coisa gostosa, e que visão daquele homem. E aí depois, então, eu soube mais. Sabe por que ele fazia isso? Encorajar pastores em luta, em dificuldade, com problemas. Esse eu sei que é um pastor que passa por dificuldade. Um homem rico, engenheiro, rico, bem sucedido. Quando Jesus transformou o coração dele, pela pregação da palavra, ele disse: eu quero abençoar vidas, eu quero ajudar vidas, eu quero ser bênção na vida de outras pessoas, como esse pastor aí foi bênção. Pastor, faça a lista, manda tudo lá para o apartamento e a gente vai fazer uma festança lá. Não fazia festança no mundão? Para embriaguez? Então a alegria dele agora era alcançar vidas, alcançar pastores. São bênçãos do encorajado: unidade, serviço e comunhão. Eu e você, nós precisamos de grupo. E não se engane, não se engane. Eu sou pastor, somos pastores, nós precisamos de grupo. Presbíteros precisam de grupo, diáconos precisam de grupo. Por quê? Porque são crentes no Senhor Jesus, são cristãos. Todos nós precisamos desse aconchego, precisamos dessa igreja de casa, em casa, que está comprometida com o encorajar. Sejamos discípulos que estão comprometidos com o encorajar. Esse encorajar vai trazer a bênção da unidade, do serviço e da comunhão. Que Deus abençoe.